cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, está começando mais uma edição aqui do nosso Bola Ativa, o melhor programa / podcast esportivo já produzido aqui na rua Valdir Miller. Está começando a edição desta quinta-feira, hoje dia 4 de junho de 2020, para você que está ligado aqui com a gente no rádio, no ativafmmatinhos.com.br ou então no nosso aplicativo de celular. Para você que também está na live no facebook.com/bolaativa e para você que vai escutar esse programa a partir de amanhã, poder escutar a hora que você quiser no nosso podcast lá no YouTube. Você também pode mandar aqui a sua mensagem pra gente, mandar seu recado, participar aqui do nosso programa pelo WhatsApp no 3473-2794 ou então através de comentários na nossa live. Entra lá na caixinha de comentários no facebook.com/bolaativa, é a live do nosso programa para você conferir aqui com som e imagem o Bola Ativa na programação da Rádio Ativa FM. Lembrando a você, empresário, você empreendedor aqui da nossa cidade que está querendo colar a tua marca com a gente, associar aí a sua marca, passar, dar o seu apoio cultural aqui para o nosso programa, você que está interessado, né, os nossos canais de contato são 3. O e-mail bolaativa@gmail.com, mensagem inbox através da nossa página de Facebook, o facebook.com/bolaativa, ou então pelo WhatsApp no 997230051. Esses são os 3 canais aí para você que quer participar aqui do nosso programa como apoiador. Você que quer associar sua marca com a gente, procure-nos. Agora 17h01, eu sou o Ricardo Prado. Daqui a pouco o nosso amigo Lucas Pesco também vai estar aqui nos estúdios da Rádio Ativa FM para pilotar a Brasília, pilotar o laptop velho aqui atrás de mim. Você está vendo, você que está conferindo aí na live, né, o velho computador que logo vou mandar para o desmanche. Daqui a pouquinho Lucas Pesco estará por aqui para me ajudar aqui, auxiliar, participar com a gente aqui no nosso Bola Ativa. Mas antes que o Lucas Pesco chegue, eu já quero adiantar para você, ouvinte da Rádio Ativa FM, alguns dos destaques de hoje. Começar aqui falando do Atlético que foi cobrado pelo repasse do Bruno Guimarães, ele foi cobrado por repasse milionário aí de venda do jogador Bruno Guimarães, a transferência do Bruno para o Lyon da França foi oficializada em janeiro. O valor, 20 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais no câmbio da época, e acabou isso detonando um impasse milionário entre o Atlético e o Audax de São Paulo, que foi o clube que revelou aí o volante Bruno Guimarães. Quase 5 meses depois da concretização do negócio, o time de Osasco ainda não recebeu a sua parte. A venda do camisa 39, o Bruno Guimarães, foi fechada em 3 parcelas anuais. Uma esse ano, outra no ano que vem e outra em 2022. É a porcentagem sobre a primeira delas, cerca de 5 milhões de euros, que o Audax está cobrando aí o Atlético. Como mantinha 30% dos direitos econômicos do jogador, a equipe paulista reivindica o pagamento proporcional a 1,5 milhão de euros. O prazo contratual para o depósito já expirou e há uma multa por descumprimento. O Atlético foi atrás do Audax para tentar aí negociar, visando uma diminuição do valor integral desse repasse, buscava aí um desconto furacão para quitar a dívida de uma vez só. A oferta foi feita antes da pandemia de Covid-19 paralisar o futebol e a diretoria do Audax prontamente
recusou. A insistência do Furacão em barganhar acabou gerando um certo mal-estar, especialmente por causa da boa relação entre as diretorias, né? O Mário Celso Petralha é um velho conhecido do ex-diretor do Banco Bradesco e dono do Audax, o Mário Teixeira. Outro incômodo foi que a equipe paranaense também pretendia excluir o Audax do lucro de uma futura venda do volante. Na negociação com o Lyon da França, o Atlético manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. Direitos econômicos, para quem não é desse tempo, para quem está acostumado aí com aquela expressão usada nos anos 90, direitos econômicos é o passe. Dentro desse percentual, 30% desses direitos econômicos ainda pertencem à equipe paulista. Existe a disposição por parte do Audax de evitar uma batalha jurídica, diz aqui a Tribuna do Paraná. No momento, a diretoria aguarda uma melhora no cenário do futebol para então tentar novamente receber o que está aí estipulado em contrato. A demora atleticana para pagar os parceiros, segundo a Tribuna, não é novidade. O Trieste também penou para receber sua porcentagem a primeira parcela da venda do lateral esquerdo Renan Lodge. O jogador foi negociado com o Atlético de Madrid em junho de 2019, mas o time lá do bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, que disputa a suburbana do futebol curitibano, só viu o dinheiro cair na conta esse ano. Bruno Guimarães chegou ao CT do Caju em maio de 2017, um empréstimo sem custo. Em fevereiro de 2018, após boas atuações do Campeonato Paranaense, o Atlético exerceu a cláusula contratual e pagou R$800 mil por 70% dos direitos econômicos do passe do Bruno Guimarães. Ainda no mesmo ano, ainda em 2018, Bruno ajudou na conquista do estadual e se tornou titular do time e conquistou a Copa Sul-Americana. No ano passado, já como ídolo da torcida, ele liderou o rubro-negro no título da Copa do Brasil e terminou junto com a equipe o Brasileirão em quinto lugar. Aí o nosso Bruno Guimarães, ele que foi repassado aí para a equipe francesa do Lyon, a transferência essa que foi oficializada em janeiro aí por cerca de 20 milhões de euros, na época 93 milhões de reais, e agora o Audax de São Paulo está cobrando aí a parte que lhe pertence, 30% dos direitos econômicos do jogador. O Clube Paulista reivindica aí um pagamento proporcional de 1,5 milhão de euros. Ainda falando sobre o Atlético, a equipe, ou o clube, escreveu uma carta, fez um apelo aos sócios em carta, dizendo o seguinte: necessitamos de sacrifício. Foi na noite de ontem que o Atlético divulgou uma carta aberta aos sócios para que eles mantenham a associação ao clube nesse momento de pandemia do coronavírus. Por meio de seu site, o Furacão destacou as dificuldades que o clube vem sofrendo por conta da paralisação do futebol, pedindo ajuda para que os torcedores consigam ainda mais sócios. Por outro lado, o Atlético não confirmou nenhuma contrapartida aos associados, seja com descontos ou seja com promoções. O Atlético divulgou essa carta aberta na noite de ontem, pedindo aí a colaboração, o apoio de seus torcedores, de seus sócios, essa carta aí nesse momento do coronavírus. A equipe, o clube está aí penando aí com a perda de sócios. Por outro lado, a gente sai do Atlético e vai agora para a equipe do Coxa, a equipe do Curitiba, que projeta chegar a 30 mil sócios em julho. A gente já havia dito em edições anteriores relativa que o Coxa está fazendo aí promoções aí para valorizar aqueles sócios que mantêm suas mensalidades, que mantêm as suas associações em dia, que não são inadimplentes, que não cancelaram seus títulos de sócio com a equipe do Curitiba, e o Coxa prometeu 30 mil sócios, ou espera chegar aí, tem uma projeção de chegar a 30 mil sócios até o mês que vem. O Curitiba trabalha internamente com um crescimento aí no número de sócios, após iniciar maio com 25 mil associados em dia. A meta agora é 30 mil. O Rafael Salin, que é o diretor de marketing do Coxa, em entrevista à Rádio Banda B, disse o seguinte: sabemos da importância do torcedor nesse momento, pois o Curitiba conta hoje com uma baita fatia de sócios que já pagaram a anuidade e isso ajuda demais. Realizamos diversas ações para aproximar os associados e nossa intenção é chegar em julho com 30 mil sócios e encerrar o ano com 40 mil.
né, para atrair os torcedores, né, o Coritiba já vem elaborando aí campanhas de benefícios, né, a primeira delas foi um desconto aí na loja do clube. E na terça-feira, a gente já havia falado aqui no Bola Ativa, né, o Coxa divulgou que fará placas especiais no Couto Pereira. Agora os sócios sairão na frente com o lançamento do novo uniforme. Ainda não existe uma data definida para a divulgação da nova camisa, essa camisa que vai ser usada aí no restante do ano, mas os associados terão exclusividade para comprar primeiro, terão essa vantagem. O Rafael Salin disse o seguinte sobre isso: temos também um benefício para os sócios na questão da pré-venda das novas camisas do Coritiba, mas como outras operações, isso foi também adaptado na pandemia, já que a produção da 1909 se encontra no Nordeste. 1909, que é a marca aí que o Coritiba criou nessa onda aí de várias equipes de futebol, não ter mais nenhum vínculo com nenhuma fornecedora de material esportivo daquelas conhecidas, Pênalti, Topper, Umbro, Nike, Adidas, enfim, né, o Coritiba, mais um time que entrou nessa onda, tem a sua marca própria, no caso, a 1909, essa camisa que é confeccionada, segundo aqui o Rafael Selling, lá no Nordeste. Agora, 17h09 aqui em Matinhos. Você pode participar aqui do nosso Bola Ativa mandando sua mensagem pra gente ou na caixa de comentários da nossa live ou então pelo WhatsApp aqui da nossa 3473-2794. Você que for ali na live, se não for comentar, pelo menos curte, pelo menos dá aí o seu joinha no momento em que Lucas Pesco adentra os estúdios aqui da nossa Rádio Ativa FM. Lucas Pesco. Olha o gol, cheguei atrasadaço, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da live. Boa tarde, 87.5 população de Matinhos aí que estão ligadinhos no Bola Ativa. Tamo aí. Ninguém tentou te passar a perna, hein, enquanto não tava aí, Ricardo? Não, por enquanto não, só que o nosso amigo Paulo Miranda Swarovski, é assim mesmo que se pronuncia, Paulo Miranda? Paulo Miranda Swarovski dizendo aqui, boa tarde para você também, Paulão, aí obrigado pela sua audiência, obrigado por estar prestigiando aí o nosso trabalho. Faça o Paulo, né? O Swarovski aqui, mande sua mensagem pra gente no 3473-2794, o WhatsApp, aliás, que tá bombando aqui, do nosso amigo Lucas Pesco, ou então pelo facebook.com/Bola Ativa, entra ali na nossa página, assiste a nossa live, dá um joinha, curte, comenta, enfim, faça o que você quiser, você ouvinte. Afinal, a gente segue aqui o lema do Saco do Pão: servir bem para servir sempre. Agora, 17h11 aqui em Matinhos. E eu falo agora da equipe do Londrina, que foi rebaixada para a Série C. O que aconteceu foi um julgamento que estava rolando ali no Tribunal de Justiça Desportiva, em que os réus eram o Brasil de Pelotas e o Londrina, pois o STJD absolveu o Brasil de Pelotas e confirmou aí o rebaixamento do Tubarão para a terceira divisão. Na manhã de hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu o Brasil de Pelotas por não ter cumprido com o fair play financeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, foi confirmado o rebaixamento do Londrina para a terceira divisão. O departamento jurídico do Tubarão pedia a punição do clube gaúcho com a perda de pontos na disputa da segundona do ano passado. Assim, a equipe paranaense conseguiria se manter nessa divisão para a temporada de 2020. O pedido foi feito por conta de uma denúncia do Brasil de Pelotas. A defesa da equipe gaúcha destacou que a dívida com o atleta já havia sido paga. Por outro lado, o advogado do Londrina, Paulo Schmidt, afirmou que o clube irá recorrer em todas as instâncias. O julgamento de hoje foi na primeira instância. O Londrina acabou rebaixado para a terceirona do ano passado, ao ficar em 17º lugar com 39 pontos, 5 a menos que o Brasil de Pelotas. Aí a briga aí do Londrina para que o Brasil de Pelotas perdesse aí parte dos pontos, assim o Londrina o ultrapassaria e se livrava da degola, se livrava para o rebaixamento para a Série C. Esse que Lucas Pesco foi mais um capítulo de uma briga que começou entre Londrina e Brasil de Pelotas lá em 2014. Nas rodadas finais da Série D do Brasileirão daquele ano, uma verdadeira batalha campal
lá no Estádio do Café, uma briga que teve alguns elementos de deixar os fãs de cenas lamentáveis com água na boca. Isso porque o goleiro Eduardo Martini, do Brasil de Pelotas, saiu de campo algemado, depois da confusão que teve lá, e um membro da comissão técnica do Brasil de Pelotas invadiu o campo portando um espeto de churrasco para acertar em alguém. Ou seja, né, desde 2014 aí Londrina e Brasil de Pelotas vem aí se bicando, né, e essa rivalidade, por assim dizer, né, acabou ganhando mais um capítulo com essa briga entre as duas equipes aí no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que absolveu o Brasil de Pelotas, não tomou os pontos do Brasil de Pelotas e acabou confirmando o Londrina como mais um rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro desse ano, né? A questão do fair play financeiro, né, que o Londrina acusava o Brasil de Pelotas de não ter cumprido, pois a equipe de Pelotas foi absolvida dessa acusação e vai continuar aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Ricardo, cheguei atrasado aqui, tô dando tranco na Brasília hoje. Hoje é dia do Ricardo ficar na mesa, tô dando o tranco na Brasília aqui para fazer funcionar, pra gente trazer as notícias. Desculpe o atraso. Agora sim eu tô ligadinho. Vamos trazer mais informações. Obrigado, Ricardo, pela informação do Londrina aí. Vamos falar do Atlético? Pois é, eu já tinha falado aqui do Atlético, da questão do Bruno Guimarães e da carta pedindo aí paciência para os sócios, perdão. Exatamente. Eu queria deixar o recado aqui do Fábio Lins de Andrade, ele que está aqui também se manifestando na live. Ele estava dizendo que o volume da live ali estava bem baixo. Melhorou agora? A gente deu aqui uns tapas na mesa aqui, quero ver se resolve agora. Melhorou aí, Fábio? Qualquer coisa fala pra gente aí. Fábio Lins que não perde hein? Obrigado, Fábio, pela audiência aí, todos os dias ligadinho. Marcelão também, que fez aniversário essa semana aí, que eu dei parabéns para ele na terça-feira. Marcelão, atleticano roxo, tá mandando aqui também, que tá ligadinho, mandou um emoticon aqui no meu WhatsApp. Valeu, Marcelão. Aí, deixando também claro aí pro Fábio Lins de Andrade, espalhe para todo mundo aí da região da Barreirinha, do Abranches, do Santa Cândida, aí, você tá aí em Curitiba, fala aí que o Ricardo, aquele lá do Santa Gema, agora está aqui na Rádio FM. Aqui eu queria falar agora, 17 horas e 16 minutos, sobre a arbitragem paranaense, né? A comissão de arbitragem aqui do Paraná tem realizado videoaulas durante a pandemia. O presidente da Associação Profissional dos Árbitros de Futebol aqui do Paraná, o Eli Marini, confirmou essa informação em entrevista à Rádio Banda B de Curitiba. Sem uma previsão de retorno às atividades, os árbitros paranaenses, segundo ele, têm buscado manter não apenas a forma física, mas também a preparação tática aí durante a pandemia. O presidente Eli Marini, ele que é o presidente da APA-FPR, a Associação Profissional dos Árbitros de Futebol aqui do Paraná, contou que os profissionais têm assistido videoaulas ministradas pela comissão de arbitragem. Essas videoaulas que abordam situações corriqueiras dentro das 4 linhas. O pessoal lá da Banda B, ele disse o seguinte: cada árbitro tem se preparado individualmente em casa para manter o condicionamento físico. Nessas videoaulas temos simulado situações de impedimentos, faltas e tudo que envolve um jogo de futebol. Tem sido um estudo positivo não apenas para os árbitros do Campeonato Paranaense, mas para todos aqueles que estão credenciados na associação, cerca de 250 pessoas. Ele também aproveitou para falar sobre o impacto financeiro para a categoria que recebe por jogo trabalhar. Aliás, você sabe como é que árbitro recebe? Não é que o dinheiro cai na conta, eles recebem em cash. Na maleta? Dinheiro vivo mesmo, repassa ali uns pacotinhos com a grana. Eu já trabalhei de delegado de arbitragem lá em Curitiba, quer dizer, estagiei com isso. E eu fiquei conhecendo essa função aí, né? Os juízes, os bandeirinhas recebem, né? Por jogo. Ele diz que não há como ser um árbitro profissional aqui no Brasil. Todos têm uma profissão paralela. Cerca de 20% a 50% da renda dos árbitros vem dessas partidas. Ele também falou sobre a questão das 5 substituições que vão ser realizadas assim que os torneios voltarem. A gente até abordou isso numa das entrevistas
né, que a gente trouxe aqui na primeira semana do Bola Ativa, né, o presidente da associação aí, se diz a favor da medida da FIFA. Talvez o jogo fique mais veloz, então a arbitragem precisará se deslocar um pouco mais, mas acredito que as 5 substituições vão ajudar o futebol após o fim da pandemia. Aí a declaração do Eli Marini, presidente da Associação Profissional dos Árbitros de Futebol aqui do Paraná. Agora 17 horas e 18 minutos. Nós vamos daqui a pouco para o primeiro intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a possibilidade de retorno dos campeonatos Paulista e Carioca. Também algumas notícias aí do futebol europeu para você que está ligado aqui com a gente no Bola Ativa. Quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do consulado do Grêmio lá em Curitiba. Estou usando aqui a camisa deles hoje. Um grande abraço aí para Jean Flores, Simão Lisca, Guina Lima, também a Luiz Esquiavon, Pamela Langer, todo mundo aí que é do consulado do Grêmio aí em Curitiba. Vocês que estiverem na escuta, aí um abraço para vocês. Agora 17 horas e 19 minutos. Vamos aqui para o intervalo, vamos tentar fazer funcionar a Brasília aqui e voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Agora vamos para o nosso grupo de apoio cultural. Estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa, edição desta quinta-feira, 4 de junho, para você que está ligado aqui com a gente no rádio, na internet, no nosso aplicativo de celular que você pode baixar gratuitamente na Play Store, para você que está nos conferindo aí na live, ou para você que vai escutar-nos a partir de amanhã, a hora que você quiser, lá no nosso podcast. Lembrando que você pode mandar aí sua mensagem para a gente, 3473-2794, WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM, ou então comenta aí na nossa live, facebook.com/Bola Ativa. Agora 17 horas e 23 minutos, Lucas Pesco. E como vai a tia Deide? Vai bem. Vai bem. Boa, agora 17 horas e 23 minutinhos. Não quero fazer gracinha na live. Ontem eu quase caí e o Ricardo me mandou ontem que lembrou de uma situação de uma rádio gaúcha lá de qual que é? Atlântida? Atlântida FM, lá de Porto Alegre. Os caras caíram, né? Aqui, como a gente é bastante profissional, não caímos na pegadinha do Wagner ontem, que tentou dar o golpe no nós. É o seguinte, a Federação Estadual do Rio de Janeiro de Futebol marca reunião do Conselho Arbitral para próximo sábado, conforme a gente havia comentado no bloco anterior. Que esse encontro virtual deve definir a data de retorno do Campeonato Carioca. O Fluminense foi o único clube a não participar da reunião da Comissão Médica Provisória que aconteceu nesta última terça-feira. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convocou clubes da Série A do Campeonato Carioca para a reunião do Conselho que acontecerá nesse sábado às 15 horas no horário de Brasília. No encontro serão debatidos os seguintes temas, as pautas aí desta reunião. O protocolo de jogo seguro, que seria a fase 2 para as partidas complementares do Campeonato Carioca, os assuntos pertinentes à conclusão do Grupo Z, outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca, passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria. E a quarta pauta e última, a escolha dos indicados pelos clubes para a composição do TJ. Na quarta-feira, o Rio de Janeiro bateu o recorde de mortes, confirmadas pelo novo coronavírus. Foram 324 mortes e a federação aí já está se mostrando bem eficiente na volta do campeonato e não está nem dando muita bola para o coronavírus.
mas para esse primeiro debate, né, para essas primeiras reuniões. O Fluminense, como eu já havia dito, foi o único clube ausente na reunião da comissão técnica que aconteceu nessa terça-feira, né, que traçou as diretrizes, e assim como o Botafogo se posiciona de forma contrária, mas o Botafogo participou desta reunião. O Vasco foi o clube que mais apresentou casos positivos de coronavírus após bateria de exame. Foram 19 atletas infectados no clube de São Januário, 30% dos testados, né, no clube Vasco. No Bangu, o percentual de casos positivos foi de 30% entre os jogadores, entre os atletas. O Flamengo e o Bangu voltaram às atividades no fim de maio após liberação da prefeitura. O Madureira e o Boa Vista iniciaram os trabalhos de retomada no fim da semana passada, e o Vasco chegou a marcar a reapresentação na semana passada, mas voltou atrás e cancelou as suas atividades. O Vasco que cancelou todas as suas atividades aí por conta dos 30% testados positivos pelo novo coronavírus, isso no Campeonato Carioca. E no Campeonato Estadual do São Paulo, fala pra gente aí, Ricardo. Pois é, houve uma reunião, ou melhor, vai haver uma reunião amanhã, né, com a Federação Paulista de Futebol, e até o presidente da Ponte Preta, o Sebastião Arcanjo, ele disse que esse encontro pode aí dar uma perspectiva para a volta do Paulistão. O presidente da Ponte Preta, o Sebastião Arcanjo, disse que os clubes do Paulistão têm uma nova reunião com a FPF, Federação Paulista de Futebol, amanhã, e pode surgir aí uma perspectiva de calendário para a retomada da elite estadual. O governo lá de São Paulo, dentro do plano de flexibilização, ainda não deu uma projeção de data para a volta de eventos esportivos em São Paulo. Em entrevista à Rádio Central de Campinas, ontem, o Sebastião Arcanjo disse o seguinte: tem uma reunião sexta-feira, essa reunião pode apontar alguma perspectiva de calendário. Tinha um acordo para voltar todo mundo, mas a realidade das cidades é diferente. Algumas já estão em estágio de flexibilização do isolamento e pode ser que comece a se preparar primeiro que Ponte e Guarani, por exemplo. Aí o Sebastião Arcanjo, ele que é o presidente da Ponte Preta e que acredita que uma videoconferência ainda não deve tratar de assuntos específicos do regulamento. No entanto, o Tiãozinho, que é o apelido dele lá, falou sobre as discussões que podem entrar em pauta, como a questão de haver ou não rebaixamentos e a situação de novas inscrições. Inclusive, ele até citou aqui o estado do Rio Grande do Sul, né? Existem algumas preocupações nesse sentido. No Rio Grande do Sul já decidiram que não vai ter rebaixamento. Em Minas Gerais estão discutindo essas regras. Tem a questão de alguns times voltarem a treinar antes que os outros, alguns elencos foram desmontados. Tudo isso pode provocar alguma distorção. Vamos começar outro campeonato, ainda não sabemos quando, nem onde, nem como, mas não sei se é justo que os clubes sejam submetidos às regras anteriores. A Ponte é a lanterna geral do campeonato paulista, ameaçadíssima de rebaixamento, e apesar da situação delicada, o Sebastião Arcanjo afirmou que o debate será feito sem nenhum oportunismo. Ele diz o seguinte: o problema de rebaixamento não é só da Ponte ou do Botafogo de Ribeirão Preto, que também está na zona da degola. Outros 6 times, incluindo o Corinthians, também estão brigando para não cair. Lembrando que o Campeonato Paulista está suspenso desde o dia 16 de março, em virtude da pandemia do coronavírus, quando faltavam 2 rodadas para o fim da primeira fase. Até agora, o único time que voltou a treinar foi o Red Bull Bragantino, a partir da liberação de autoridade de saúde de Bragança Paulista. Já outros clubes, como Santo André, Mirassol e Novo Horizontino, perderam praticamente todo o elenco durante a paralisação, mostrando aí que esse problema aí de perda de elenco ao longo dessa parada, coisa que aconteceu aí, por exemplo, com o Rio Branco de Paranaguá, não é só no futebol daqui em São Paulo, também tem isso. Eles têm que aguardar aí para ver como vai dar depois dessa reunião que vai haver amanhã, dentro de alguma flexibilização que possa haver ali em São Paulo. Não existe nenhuma projeção para a data da volta de eventos esportivos em São Paulo, de acordo aí com a política adotada pela administração João Dória Júnior, o governador do estado. Agora 17 horas e 29 minutos. Vamos girar aqui algumas do futebol internacional, falando do nosso amigo aqui, o Diego Costa, ele que foi condenado por fraude fiscal. O Diego Costa que admitiu a culpa justamente para não parar na cadeia. O delito que teria sido cometido em 2014, ano em que o atacante se transferiu do Atlético de Madrid para o Chelsea. Lucas Pesce.
A justiça da Espanha condenou o Diego Costa, né, Ricardo, a 6 meses de prisão por fraude fiscal aí, no valor aproximado de 3,1 milhões de reais. 3 milhões e 100 mil reais. É dinheiro pra caramba, mas o Diego, pra fazer aquele joguinho de cintura e pra evitar a detenção, o jogador se declarou culpado pelas irregularidades na declaração de imposto de renda e só vai, na verdade, ele vai acabar pagando a multa de 3 milhões, sabe? Mas ele, pra se livrar da cadeia, ele se confessou culpado. O atacante do Atlético Madrid é acusado de não pagar 5,8 milhões de reais, 1 milhão de euros, em impostos relativos ao direito de imagem, lá na Espanha. Isso. Ricardo, o seguinte, o delito teria sido ocorrido em 2014, né? E só foi julgado neste ano. O brasileiro é naturalizado espanhol e se soma a uma lista que inclui o técnico José Mourinho e os jogadores Cristiano Ronaldo, Messi e entre outros já condenado por fraudes fiscais pela justiça espanhola. Todo mundo já passou por isso, todo mundo não, né? Mas alguns grandes jogadores já passaram por essa situação. Ricardo, o que será que tem lá, né? Que já... eu não sei, cara. Eu acredito que a lei é diferente da do Brasil. Aí ele chega lá, ele tá acostumado com o jeitinho brasileiro, e eu acredito que lá não tem jeitinho brasileiro, não. Acostumado com o oba-oba. E lá não tem, não. Aí vai ter que pagar a multa aí ou ir pro Chilindró. E lá para ver no grandiosíssimo Resort Sol Quadrado. A instituição correcional. Para ver o sol nascer quadrado. O Diego se safou então aí da cadeia, mas vai ter que pagar uma multinha aí no mísero valor de 3 milhões aproximados, um pouco mais, né? De 3 milhões de reais. Que pra ele é troco de ônibus também, vamos ser sinceros aqui, né? Não sei. É uma grana. Mas ele não deve ganhar pouco também, né? É verdade. As regalias. Exato. Ainda na Europa, agora 17 horas e 32 minutos. Vamos falar aí sobre aquele torneiozinho Michuruca que acontece lá, sabe? A Liga dos Campeões. A Libertadores é muito melhor. É isso que eu ia falar, a Liguinha Michuruca mesmo. O bom mesmo é a Libertadores Sul-Americana, que é as Copas da América Latina. Exato. Mas enfim, né? Tem quem goste. E por isso a gente vai falar aqui no nosso Bola Ativa. A reta final da Liga dos Campeões pode ser disputada em um único país. Entre os cotados está aí Portugal e Alemanha. Segundo relatos de diversos veículos de imprensa lá da Europa, a UEFA planeja tirar decisão de Istambul, na Turquia, e realizar jogos das quartas, semifinais e final numa única sede. Alemanha e Portugal surgem aí como essas alternativas para sediar aí a retomada da Liga dos Campeões em agosto no lugar da Turquia. Essa informação aí, pelo menos, é o que dizem as agências de notícias e jornais europeus, né? A UEFA que já está pensando na volta da Liga dos Campeões depois que parar aí o lance do coronavírus. A decisão aconteceria originalmente no estádio olímpico de Atatürk, no dia 30 de maio. Só que aí a UEFA teria concluído que a capital turca não é mais viável como cidade sede, até pelo fato da entidade querer fazer todos os jogos eliminatórios restantes após a fase de oitavas de final num único lugar. A prioridade da UEFA é para a escolha de um local acessível para jogadores e oficiais, já que é impossível que os torcedores possam ir a jogos devido às restrições do Covid-19. A UEFA vai se reunir com o seu comitê executivo no dia 17 de julho para definir essa situação. Aqui a informação aqui da agência de notícias alemã dpa é que a Commerzbank Arena, que é a sede do Eintracht Frankfurt, que é o clube do campeonato alemão, pode ser o local para a Liga dos Campeões, caso ocorra essa fase final toda na Alemanha. O secretário de esportes da cidade de Frankfurt, Markus Frank, que é uma espécie de... Como que é o nome do cara da Paraná Esportes aqui mesmo? Qual deles? O Hélio Verbinski? É o Markus Frank, que é o Hélio Verbinski, lá de Frankfurt, disse que a cidade sempre pode ajudar. É claro que estamos interessados, mesmo que sejam realizados de maneira diferente do habitual. Esse aí é o pessoal da Alemanha esperando que vá para a Alemanha.
Mas enquanto isso, o jornal espanhol Mundo Deportivo disse que a capital portuguesa Lisboa também almeja os direitos de hospedagem para um torneio Final Four, que os jogos das semifinais e final num único local, ou Final Eight, que seria quartas, semi e final numa única sede. Nesse caso, se fosse em Portugal, o estádio utilizado seria o estádio do Benfica, lá em Lisboa, o Estádio da Luz. E o José Alvalade, que é o estádio lá de Lisboa, que é a sede do Sporting em Lisboa, ficaria aí como estádio de apoio. A publicação espanhola acrescentou que a Arena de Munique, do Bayern, e o Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, podem ser também anfitriões em potencial. O Estádio Olímpico de Ataturk, ou Ataturk, lá na Turquia, que pelo jeito vai ficar sem final da Liga dos Campeões, recebeu os direitos de hospedagem da final do torneio dessa temporada, isso em maio de 2018. A Federação Turca de Futebol, no mês passado, sublinhou a sua intenção de realizar a decisão em agosto. Mas, pelo jeito, vamos ter que esperar aí até o dia 17, quando vai haver essa reunião aí do comitê da UEFA, para decidir se vai haver aí o Final Eight ou Final Four, que poderia ser ou na Alemanha ou então em Portugal. Essas são as possibilidades que vão estar na mesa para discussão no dia 17 de julho, que é a data de reunião aí do Comitê Executivo da UEFA. Lucas Pesco. Agora 17 horas e 36 minutinhos. Dá tempo ainda? Que horas que a gente entra pro break, Ricardo? Dá tempo pra gente comentar ainda um pouquinho que a gente comentou durante a semana, desde segunda-feira, desde a morte de George Floyd, o posicionamento de alguns atletas aí referente a hashtag Vidas Negras Importa. Dá tempo da gente comentar ainda? Dá, né? Dá pra dar uma rápida pincelada aqui. O grosso a gente fala no próximo bloco, mas dá pra ir iniciando já. Porque a gente pode falar aí já do Vanderlei Silva, que se opôs. Então a gente vai trazer essa notícia agora, então. E depois a gente traz a outra do Vanderlei, que aconteceu hoje com ele, lutador de MMA, aí, o Vanderlei Silva, que ele foi um dos atletas que se posicionou contra o hashtag Vidas Negras Importa. E ele diz o seguinte: racismo não existe. Ele, em sua rede social, ele coloca o seguinte, olha só. No dia 2, agora nessa terça-feira, ele, em resposta a um internauta, ele desmerece todo o movimento e diz que o seguinte: que racismo? Daqui a pouco, norte contra sul, depois gays contra evangélicos, vai dizer que você apoia esse bando de vagabundo terrorista que depredaram a cidade em ontem. Realmente, ele tem um pouco de razão quando ele fala dos terroristas, né? Que é um movimento que se criou aí e tem os seus infiltrados que acabam manchando a imagem, mas não dá para generalizar e chamar todos aí, como o Vanderlei Silva, de vagabundo e terrorista. Inclusive até no Ativa Notícias, no dia que saiu, no dia seguinte aos fatos lá do Centro Cívico, eu me posicionei veementemente contra os atos de vandalismo, mas, como você bem disse, não dá para generalizar todo mundo, não dá para colocar todo mundo aí na mesma panela. Quanto ao Vanderlei Silva, ele disse que não existe racismo, pelo jeito também não existe atropelamento, né? Da mesma forma que foi e voltou. Não que isso seria uma boa coisa, mas pelo jeito em Curitiba não existe atropelamento. Ele que está bem machucado aqui na foto que a gente recebeu, segundo o Tribuna do Paraná, mas a gente pode comentar isso no bloco que vem, né? Mais sobre o atropelamento aí do lutador Vanderlei Silva nesta quarta-feira. Ele que é lutador de MMA, mas gosta de pedalar, né? Ele é um fã do ciclismo, da bike. E ele é candidato pelado. A gente traz aí os detalhes dessa informação no bloco que vem, agora 17 horas e 39 minutinhos. Lembrando que você pode participar aí pela live, né? Na live no Facebook /Bola Ativa. Você pode participar pela caixa de comentários ou pelo WhatsApp 3473-2794. Você manda aquele alô, aquele abraço e também manda aí um alô para todos os torcedores do seu time de coração. O Ricardo já mandou um alô aí para os gremistas e eu quero mandar um alô para todos os rubro-negros atleticanos e, claro, todos os torcedores do Rio Branco aqui de Paranaguá. Vamos para um pequeno break. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa desta quinta-feira. Hoje, dia 4 de junho, para você que está ligado aqui com a gente no rádio, na internet ou no aplicativo de celular, também na live do nosso Facebook, ou para você que vai nos ouvir a partir de amanhã no nosso podcast lá no YouTube. Lembrando que você pode mandar essa mensagem pra gente no 3473-2794 ou então na caixa de comentários aqui do nosso Bola Ativa, aqui na nossa live no Facebook. Lucas Pesco. A live ao vivo, né, como a turma diz, a live ao vivo. A gente falou aí do Vanderlei Silva, né, o Vanderlei Silva que fez esse comentário na terça-feira na sua rede social em resposta a um internauta e foi atropelado hoje. Então, Ricardo, eu comentei no bloco passado, o Vanderlei Silva foi atropelado na tarde desta quarta-feira ali em Curitiba, próximo à Praça da Ucrânia. Ele, que é um atleta de 43 anos e, como eu disse, ele estava praticando aí o seu ciclismo diário, como ele gosta, e a reportagem do Tribunal acabou apurando aqui, que ele, entrevistando, né, e ele falou o seguinte: olha, se eu não estivesse de capacete poderia ter até morrido. E ele traz também aqui o seguinte, eu quero trazer a fala dele: olha, temos muito mais ciclistas nas cidades e não temos um local adequado para andar, infelizmente. Os motoristas não respeitam e ele ficou muito triste com o acidente e ele pede que o pessoal tenha mais consciência no trânsito e não mexam no celular. Isso pode custar uma vida. Ele que diz o seguinte também, que ele não sabe se ele atravessou o sinal vermelho ou o carro atravessou o sinal vermelho. Eu sei que ele disse que viu o sinal, atravessou o primeiro sinal verde e depois ele acabou não vendo. Ele não sabe se ele estava errado ou o motorista estava errado e acabou sendo atropelado. Pelo jeito, Curitiba não tem atropelamento, tanto quanto o Brasil também não tem racismo, viu, seu Vanderlei Silva? Ô querido Vanderlei Silva, o irmão do Anderson Silva, segundo alguns. Agora, 17 horas e 46 minutos. O Lucas Pesco aqui estava falando sobre a questão do racismo e a gente traz duas aqui do tênis que tem a ver sobre isso. A primeira é do Rafael Nadal, ele que é o número 2 do mundo e pediu manifestações pacíficas. Ele apoiou a luta antirracista, mas mas criticou a violência dos protestos que ocorrem nos Estados Unidos. Segundo ele, não é o caminho. O jogador de tênis aí que completou ontem 34 anos e até fez planos de voltar às quadras, ele falou sobre o impacto da pandemia do coronavírus e também comentou os protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Ele disse: todas as pessoas normais e todas as pessoas que querem um mundo pacífico e bom, somos contra o racismo, a pobreza, todas as coisas terríveis que estão acontecendo nesse mundo com mais frequência do que gostaríamos. Quando você vê todos esses desastres nas ruas, sinto que esse não é o caminho para protestar. Esse não é um bom exemplo. A situação é crítica, mas acredito muito nas pessoas e acredito que somos capazes de resolver os problemas, me disse aí o Rafael Nadal. Ele que acredita que a violência em protestos pode criar um clima difícil, uma atmosfera que dificulta a resolução pacífica do conflito. Segundo ele, é importante manter a calma, respeitar a todos e viver juntos em paz. Ele disse que respeita todas as opiniões e tudo que evita a violência, porque a violência cria desastres. Nadal que espera estar nos Estados Unidos aí para a disputa do US Open, que pode ser realizado no fim de agosto. Só que ele voltou a afirmar que só vai voltar às competições em um cenário em que todos os tenistas tenham condições iguais, sem barreiras de viagens. Por exemplo, Lucas Pesco, essa aqui é a declaração do nosso... Do Nadal, que tem fez 32 anos ontem, né, Ricardo? É 32 ou 33? 34. 34, desculpe. Erramos por 2. Então, 34 anos. E olha, o que me surpreende é que um outro tenista de 16 anos, o tenista Coco Gauff, ele faz um discurso emocionante de protesto contra o racismo, também é mesmo nessa linha, né? O Nadal, que ele é bacana que ele cita também a forma da violência, né? Dentro desses protestos, que bem deve ser debatida e para que cada vez menos aconteça atos violentos
porque não se combate a violência com mais violência. Esse tenista Coco Gauff, de 16 anos... Oi, desculpe. É a tenista. A tenista, desculpe. Coco Gauff. Ela, então, pô, já... Ela fala o seguinte: depois de se manifestar contra o racismo, precisamos primeiro amar uns aos outros. Eu passei toda a semana tendo conversas duras e tentando educar meus amigos que não são negros sobre como eles podem ajudar o movimento. Em segundo lugar, precisamos agir, e eu não estou na idade de votar. Está na mão de vocês votar pelo futuro. O futuro dos meus irmãos, o seu futuro. Então essa é a forma de mudar. Em terceiro lugar, vocês precisam usar sua voz. Não importa o quão pequena ou grande seja a sua plataforma. Você precisa usar a sua voz. Eu ouvi uma citação do Dr. Martin Luther King que dizia que o silêncio das pessoas boas é pior que a brutalidade das más, diz aí a tenista Coco Gauff, né? Na sua rede social, que realmente é emocionante, né? A fala aí da tenista. Ela que acrescentou depois também, né? Destrói meu coração porque estou lutando pelo futuro dos meus irmãos, estou lutando pelo futuro das minhas futuras crianças, estou lutando pelo futuro das minhas futuras netas, disse ela, complementando aí a postagem, que foi reconhecida inclusive pela tenista número 1 do mundo, ou ex-número 1 do mundo, a Kim Clijsters, que escreveu o seguinte: obrigada por ser uma garota com quem minha filha vai aprender a admirar. Eu prometo que vamos seguir ensinando nossas crianças a coisa certa a se fazer para que elas possam passar isso adiante. Tudo começa, foi o que postou a Kim Clijsters no Twitter. A Coco que ela se tornou destaque, né, no ano passado, quando ela tinha apenas 15 anos, quando ela venceu a pentacampeã Venus Williams em Wimbledon, quando ela tinha no quarto round, né, quando ela tinha seus 15 anos e virou destaque aí no mundo do tênis, dando um show aí na rede social. E agora falando e tendo aí o reconhecimento inclusive da ex-número 1 do mundo, a Kim Clijsters. Ainda nessa tocada do racismo, o Jean-Pierre, o jogador do Grêmio, ele divulgou um vídeo em que falou sobre a questão aí do racismo. Ele disse que tem que lidar com esse problema no dia a dia. Ele deu até uma declaração bem forte num vídeo que ele postou aí em seu Instagram. Eu gostaria de pedir aí para o Lucas Pesco rodar aí esse vídeo, porque o áudio é bem interessante. Se tu talvez não é uma pessoa reconhecida, uma pessoa famosa, qualquer lugar que tu vá, tu é motivo de desconfiança, entendeu? Então isso, infelizmente, a gente tem que lidar no dia a dia, né? Acho que é a gente parar e ver se realmente a gente está indo para o caminho certo, se depois de tudo isso que está acontecendo as coisas vão mudar. E tem muita gente que não entende, porque talvez nunca vai passar por isso, porque a gente sobrevive e tenta viver num mundo de igualdade, que infelizmente hoje em dia não é isso que acontece. Daí então a fala de Jean-Pierre. Ele que foi um dos jogadores do Grêmio a se manifestar contra o racismo nas redes sociais depois dos protestos lá nos Estados Unidos. Esse vídeo aí que foi divulgado, né, publicado no Instagram, na conta de Instagram aí do Jean-Pierre, e a gente resolveu soltar o áudio aqui para você que está ligado no nosso Bola Ativa. Dá tempo de fazer um comentário aqui. Eu lembrei da fala aqui do Jean-Pierre, do atleta. Eu lembrei muito de uma fala de uma youtuber que contava de um amigo negro, que ela pediu pra ele ir na casa dela buscar alguma coisa, e ele chegando lá esqueceu a chave. Ele ligou pra ela e falou: esqueci a chave, como é que eu faço pra entrar na sua casa aqui? Ela falou: não, você pula o muro e faz não sei o que. Ela falou: você não tá entendendo, eu sou negro. Se me virem pulando o muro, vão achar que eu tô entrando pra roubar. Ela: que eu sempre faço isso. Mas você é branca. Então assim, o que o Jean-Pierre traz aí é muito disso, né? É uma história meio que impactante, porque a gente não vive na pele para saber o dia a dia. A gente vive isso. É um racismo sistêmico. Agora, 17 horas e 53 minutos. A gente vai encerrando por aqui o nosso Já acabou? Infelizmente, o tempo passa, o tempo voa e a poupança deixa pra lá. Agora, 17 horas e 53 minutos, está terminando aqui o nosso Bola Ativa. A gente volta amanhã a partir das 17 horas. Lembrando que esse programa vai estar postado aí no nosso canal no YouTube amanhã para você ouvir a hora que você quiser o nosso podcast. É só entrar
no YouTube e digitar Bola Ativa ali no campo de busca. Acho que uma das primeiras opções que vai aparecer para você ali é o nosso canal. Então, aproveitando aqui para me despedir aqui, um grande abraço a todos, fiquem aí ligados na Rádio Ativa FM, até amanhã. Lucas Pesco. Até amanhã, fique aí com a Hora do Ângelus.